Seja bem-vindo ao canal Disco, Livro e Fé, e no Sintetizando de hoje estarei dando continuidade ao livro Elohim, Deus dos Patriarcas, escrito por Martins Terra. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Para alguns estudiosos, houve um sincretismo do divino. Alegam eles uma teogonia, ou seja, uma genealogia, uma filiação dos deuses, que apresenta o nascimento consecutivo de 3 casais de deuses, onde as 3 masculinas são Anu, Ea e Kizar. No poema Enuma Elis, descoberto em 1849 em Nínive, constata que o deus Enlil não aparece na parte da filiação dos deuses, o que não o evita de interferir posteriormente. Marduk e Enlil são um único deus. Marduk era o próprio Enlil, porém ao mesmo tempo filho de Enlil. Também o apresenta como filho de Ea e o próprio Ea, e também o mesmo com Anu. Ea e Anu eram filhos de Anzar, e Anzar colocava ambos, Ea e Anu, no mesmo patamar. Percebe-se que Anu, Ea e Enlil-Marduk são um único ser e que esta entidade é concretizada pelo próprio Marduk. Elohim é a palavra mais utilizada para mencionar Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento usam-se 3 vocábulos diferentes, possivelmente da mesma raiz, como significado de Deus. Seriam El, Eloá e Elohim. Às vezes, Elohim é utilizado no sentido plural, como em Êxodo capítulo 18, versículo 11, Deuteronômio capítulo 10, versículo 17 e outros. Mas é usado mais no singular, por exemplo, Ishtar, o Elohim de Sidom, em 1 Reis capítulo 11, versículo 5. Baal-zebu, Elohim de Acaron, em 2 Reis capítulo 1, versículo 2, ou para designar o Deus único, em Gênesis capítulo 6, versículos 9 e 11. Quando está no sentido singular, os verbos e adjetivos também ficam no singular, como em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ainda não se sabe por que se aplica a forma plural com o significado singular de Deus. Quiçá o plural não signifique nem originariamente uma pluralidade, mas uma ênfase ou intensificação. Destarte, Elohim seria o Deus supremo, grande, único, ou seja, Deus sem mais. Alguns estudiosos constatam que muitos entendem neste uso singular de Elohim um propósito de reduzir todas as forças divinas à unidade monoteísta de um único Deus. De qualquer forma, no Antigo Testamento, o sentido singular da forma plural é usado sem nenhum receio de politeísmo. Bem, sobre o uso da palavra Elohim no Antigo Testamento, diferente de Elohim era sempre uma qualificação genérica de Deus e não um nome divino, mas com o passar do tempo adquiriu caráter de nome próprio. Quando os ímpios dizem no Salmo 14, verso 1, En Elohim, não se refere a Yahvé, mas da ideia de Deus em geral. Em outras ocasiões, Elohim quer dizer imagens de deuses, como em Êxodo capítulo 20, versículo 23. E em poucos casos significa ser sobrenatural, um não humano, como em 1 Samuel capítulo 28, versículo 13. E em Isaías capítulo 8, versículo 19, onde se proíbe de consultar os mortos. Sobre a etimologia de Elohim, o radical Elohim só tem correspondência exata em aramaico, LH,
e em árabe, Ilah. Para alguns estudiosos, não é a etimologia que determina o uso de uma palavra, mas o seu uso na linguagem. No Antigo Testamento, acontecem muitas expressões que demonstram a relação de Elohim com um homem, que evocam a expressão sumérica ou acádia, Deus do homem. Por exemplo, Deus do rei, Deus de meu pai, Deus do homem. A expressão Elohai, que significa meu Deus, pode expressar oposição a outros deuses, como em Números, capítulo 22, versículo 18. Em Ruth, capítulo 1, versículo 16, Ruth diz a Noemi: teu povo será meu povo, e teu Deus será meu Deus. Nos livros históricos, o Deus dos pais é uma expressão de prosseguimento da fé israelita. Quase não há menções ao Deus de algum outro indivíduo. Casos raros aparecem, como em 2 Reis, capítulo 2, versículo 14 e capítulo 20, versículo 5. As mais antigas tradições do uso Elohim ocorrem nas expressões do Deus dos pais. Às vezes, Elohim é construído com um nome, ou então com um sufixo teu, nosso, vosso, para expressar a relação entre Deus e o povo. O Deus de Israel é uma expressão que aparece no canto de Débora, em Juízes capítulo 5, versículo 3 e 5. Já a invocação meu Deus, em Oséias capítulo 2, versículo 23, tem valor coletivo. As expressões de autoapresentação, eu sou Yahvé, vosso Deus, e as fórmulas de aliança, eu serei seu Deus e eles serão meu povo, também são formadas com Elohim com sufixo. Yahvé é o Deus de Israel. Esse fato é representado pela fórmula Elohé Israel, ou por meio de construções com o sufixo teu Deus, vosso Deus e nosso Deus. Israel foi escolhido por Yahvé para ser seu povo. Nenhum outro Deus buscou tomar para si um povo como o fez Yahvé no Egito, como aparece em Deuteronômio capítulo 4, versículo 34. Outrosim, nenhum Deus falou e manifestou sua verdade a um povo como Yahvé, como aparece em Deuteronômio capítulo 4, versículo 33. Consequência disso é a aliança. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Isto quer dizer que Yahvé introduziu em Israel a relação recíproca, peculiar, que existe entre um Deus e seu povo. Havia uma identificação entre Yahvé e Elohim. Quando se fazia comparação entre Yahvé e outros deuses, era para fortalecer a certeza de que Yahvé é o único e verdadeiro Deus. Em Salmo 113, verso 5, diz: quem é como Yahvé, nosso Deus? Em um contexto politeísta da literatura acádica, se faz com frequência a pergunta a uma divindade: quem é como tu entre os deuses? Isso indica uma tendência monoteísta, pois quando se roga a uma divindade, ela aparece como única e onipotente, hipostasiando, unindo todos os poderes divinos. Em Isaías capítulo 43, versículo 11 diz: eu sou Yahvé e fora de mim não há Salvador. Deus não é imaginado de forma abstrata e estática. Ser Deus é ser Salvador, é agir em favor daqueles que têm um relacionamento com Ele. O Deus de Israel é Yahvé, mas determinadas tradições persistem em usar Elohim ao invés de Yahvé, provavelmente para destacar a transcendência e universalidade de Deus.
O uso de Elohim não pode ser entendido como relíquia de um politeísmo israelita antigo, visto que mesmo após a revelação de Yahvé, em Êxodo capítulo 3, versículo 14, se conserva seu uso, quem sabe para ressaltar sua transcendência. Sendo assim, Elohim se transforma em sinônimo de Yahvé, o Deus verdadeiro. A esta acentuação da transcendência de Deus pode-se ter adicionado o crescente temor de proferir o nome de Yahvé. Pois bem, por aqui encerro definitivamente a síntese do livro Elohim, Deus dos Patriarcas. E quero pedi-lo encarecidamente que curta, comente e compartilhe não somente este vídeo, como os demais vídeos do canal, caso tenha gostado. E quero convidá-lo também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Que a paz seja com você e até o próximo Sintetizando.